Tá ouvindo melhor? Agora melhorou. Bom, pessoal, quem não conhece a professora Camila, né? Ela foi aluna da Fundação, hoje ela é nossa professora do curso de Engenharia de Materiais, e a gente convidou ela aqui, né, para ela falar sobre biomateriais, que é a área dela também, né? A Camila vai falar um pouquinho sobre isso. Então, só um breve currículo da Camila, né? Ela possui graduação em Engenharia de Materiais, com ênfase em metais e polímeros, pela Fundação, formou em 2013, mestre em Nanociências e Materiais Avançados pela Universidade Federal do ABC, e formada em 2018, e ela faz doutorado em Nanociências e Materiais Avançados também na Federal do ABC. Ela é estudante de doutorado lá. Hoje ela é nossa professora, né, no Centro Universitário Fundação Santo André, e ela dá aula tanto na engenharia de materiais, como na produção e na computação também, tá? Com o que ela trabalha? Corrosão, métodos de proteção, biomateriais, ligas de alta entropia e inovação tecnológica. Então, eu vou passar a palavra para a professora Camila. No finalzinho da palestra, a gente deixa aí um espacinho para vocês fazerem perguntas para ela, tá bom? Por favor, professora Camila, fica à vontade. Obrigada, professora Andréia, por me introduzir. Boa noite, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês, alunos, professores, amigos meus aqui também, que vieram ver minha palestra. Vamos lá. Vou começar, vou compartilhar aqui com vocês minha tela, tá? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é que eu respondo as perguntas no final, porque como eu vou estar apresentando a minha tela, eu não vou conseguir ver o chat, também não vou conseguir parar para responder. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês anotam, deixam aí na caixinha de mensagem que eu respondo depois, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim, tá, já está aí, Camila. Obrigada. Bom, vamos lá, gente. Hoje eu vou falar sobre biomateriais, vou dar uma introdução para vocês, vou falar sobre o que é, para que serve, quais são suas aplicações, quais são os materiais que são utilizados, e é um overview de tudo do que é relacionado a biomateriais. A Andréia já me apresentou, eu sou ex-aluna da Fundação Santo André, eu me formei em 2013 em Engenharia de Materiais, desde a época que eu fazia graduação aí na Fundação, eu tenho os meus professores ídolos, né? Andréia, o Colósio, o Serbino, o Papini, para mim são pessoas que até hoje eu me espelho, porque eles despertaram essa vontade de estudar, de ir para a área de pesquisa e tudo mais. Eu comecei o meu mestrado no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, eu trabalhei com metalurgia do pó um certo tempo, e aí eu fui para a Federal da ABC trabalhar com corrosão, tá? Então, o meu mestrado foi voltado à corrosão de biomateriais, tá? E aí, não contente, continuei no doutorado, eu continuo trabalhando com corrosão, só que agora com ligas de alta entropia. É um tipo de liga um tanto quanto diferente de ligas que a gente conhece normalmente, né? Que é feita geralmente... elas são compostas geralmente por um ou dois elementos majoritários, por exemplo, uma liga de alumínio, ela tem um componente principal alumínio. Uma liga de magnésio, vai ter o magnésio como componente principal. Essas ligas de alta entropia, eu estou contando um pouco da minha história aqui para vocês, tá? Elas possuem elementos em quantidades iguais, por exemplo, com 4 elementos, vai ter 25% de ferro, 25% de níquel, 25% de cromo e 25% de cobalto. Então, atualmente, eu estudo o comportamento frente à corrosão dessas ligas, elas não são aplicadas hoje na indústria, tá? Então, elas são relativamente novas, esse é o estado da arte da minha pesquisa, e
já já eu me formo doutora. Mas, gente, eu não só trabalhei, não só sou da área acadêmica, mas eu trabalhei também na indústria, trabalhei em uma metalúrgica aqui de São Bernardo, na ZF, trabalhei na Freudenberg com retentores poliméricos, na CBC, e então eu tive essa bagagem na indústria e também tenho essa bagagem acadêmica. Aí eu coloquei aqui experiência em processo de fabricação de autopeças metálicas e operações de tratamentos térmicos, processo de fabricação de autopeças poliméricas, experiência em projetos de melhoria contínua e sistemas para garantia da qualidade. Trabalhei bastante com projetos também na ZF. Bom, vamos lá. Já falei muito de mim, agora vamos falar de biomateriais. Aqui eu coloquei para vocês que eu vou falar um pouquinho, definições, histórico, áreas de conhecimento relacionadas, o que é uma biocompatibilidade, o que é uma biofuncionalidade, propriedades requeridas para biomateriais, as classificações, as respostas do organismo, testes biológicos e pesquisas recentes, tá bom? Bom, aí eu não sei, vocês devem estar aí se perguntando o que é um biomaterial. Pensem aí, o que vocês acham, o que é um biomaterial? Biomaterial é, por exemplo, uma prótese ortopédica, lente de contato, daquelas que o dentista coloca, são as agulhas, eu vou fazer um exame de sangue. Uma agulha é um biomaterial? Será que é? Sim, é. O biomaterial, ele é tudo que entra em contato com o nosso corpo. Então, tudo o que tem algum contato com algum fluido do nosso corpo. Então, por exemplo, eu coloquei lente de contato é um biomaterial. Coloquei fio de sutura, porque, querendo ou não, ele tem, você faz a sutura, né? O médico faz a sutura lá, e aí ele fica um tempo em contato com o seu corpo e depois ele é retirado. Tem alguns fios que eles são biorreabsorvíveis, ou seja, o organismo ele aceita esse fio de sutura, é metabolizado e excretado depois, tá? Uma agulha, ela é um biomaterial também, porque entra em contato, e implante dentário, que são implantes caros, né, gente? Eu sempre falo isso quando eu falo de biomateriais. Dente é caro, então tentem sempre preservar o de vocês. Aí é que eu coloquei mais algumas definições. É um material sintético, natural modificado, destinado a fazer contato e interagir com o nosso sistema biológico. O objetivo é restaurar ou substituir, parcialmente ou totalmente, parte de um sistema ou função biológica. Quando eu falo restaurar, por exemplo, eu coloco um pino na canela. E aí o pino, ele faz a função dele ali, que é promover o crescimento ósseo novamente, de um osso fraturado, que é restaurar ou substituir, quando você tem que realmente substituir, por exemplo, o fêmur, você coloca uma prótese total de quadril. O uso de biomateriais, principalmente para prótese, vem crescendo bastante devido à expectativa de vida da população. É até triste falar isso, mas, assim, com essa pandemia, a gente perdeu muita gente, né? Seja pessoas novas, idosos, e atualmente, a gente não sabe qual que é a expectativa de vida da população. Então, até quando eu fiz essa apresentação, a expectativa de vida da população era um tanto quanto alta, os idosos iriam viver muito mais. Mas, enfim, com essa expectativa de vida da população, longevidade, você tem a necessidade de reconstrução de alguma parte do corpo, ou até mesmo por estética. Aqui eu coloquei um histórico para vocês, que o biomaterial não é uma coisa que foi criada ontem, tá? Por exemplo, em 2000 a.C., foram criadas suturas de linho e ouro no Egito. Em 6.200 a.C., dentes e próteses de concha e madeira. Quando a gente fala de uma coisa assim mais, vamos dizer assim, biológica, tipo concha ou madeira, você não tem tanta rejeição no corpo, tá? Aí, em 1775, fixação de ossos com fios de ferro. Ali você teve muita rejeição, muita gente morreu. Até triste também falar desse jeito, mas
porque você tem rejeição. E nessa época ainda não tinham sido criados os métodos assépticos, né? Então não eram realizadas limpeza, não tinha aquele cuidado que a gente tem hoje. Então, teve muita rejeição, muita gente acabou perdendo a vida por conta de alguma inflamação. 1880, sutura de patela com fios de prata, aí teve o uso de antisséptico, então você começa a ter um cuidado maior com essas operações, né? 1924, estudo de metais implantados em animais. Eu acredito que esse ano de 1924, mas eu não lembro se era a Primeira Guerra Mundial, eu não me recordo. Mas, por exemplo, aqui em 1945, a gente tem o uso de uma liga de cromo, cobalto, níquel e molibdênio, que tem uma resistência à corrosão elevada e é biocompatível. Por que eu falei de Segunda Guerra? O pessoal voltava da guerra, assim, às vezes voltava faltando alguma parte do corpo, precisava de alguma operação, restauração de algum osso. Então, ali começou a ter um interesse maior em desenvolver um material que conseguisse ter essa funcionalidade de substituir ou restaurar determinada parte do corpo, tá? E aí, em 1951, uso de titânio puro na confecção de placas, e aqui está cobrindo, eu não lembro o que está escrito, confecção de placas. O titânio ele é um metal super biocompatível com o nosso organismo. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês quando eu for falar de biomateriais metálicos. E aí, nos dias atuais, coloquei exemplos que vocês já devem ter visto bastante, né? Facetas, né? Que são lentes de contato para o dente. Aqui eu tenho, coloquei um exemplo da frente, um também que é para dentes que não são da frente, anteriores. Lente de contato de olho mesmo, falei lente de contato de dente, também tem que tem grau e tudo mais. E preenchimento. É uma coisa que a gente vê bastante hoje também, preenchimento labial, botox, preenchimento aqui nas olheiras, também são considerados biomateriais, porque tem contato com o nosso corpo, é inserido no nosso corpo, tá? E quais áreas que trabalham com biomateriais? Parece que biomateriais, será que só o pessoal que trabalha com material aliás, quem estuda, quem se formou em material, alguma coisa relacionada ao material, vai trabalhar com isso? Não. Física, química, medicina, porque são os médicos, né, que fazem as operações, biomedicina, engenharias, farmácia, fisioterapia, odontologia, veterinária. Por que veterinária? Porque além de ser utilizado também prótese em animais, a gente tem os testes in vivo, que são testes realizados em animais. Então, para você fazer essa incisão, né, colocar o implante no animal, você precisa de um veterinário para fazer essa operação. Biologia e direito. Por que direito? Tem regras, tem normas, leis, enfim, que regem quando a gente fala de operação e até bioética, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que assim, falando em animais, a minha cachorra tá nervosa aqui. Você tem a bioética, você não pode pegar eu vou pegar 100 ratos e vou aplicar um fármaco nele para ver como que esses 100 ratos vão reagir. Não pode. Você tem que ter um experimento delineado corretamente, com a quantidade certa dos animais que você vai utilizar para fazer esses experimentos, né? Então, quando eu falo de direito, eu falo de bioética e também em relação a normas e leis, e também da Anvisa, né? A Anvisa que libera tanto fármacos como biomateriais. Então, tudo isso trabalha com biomaterial. E aqui eu vou falar para vocês um pouquinho sobre conceitos de biomateriais, conceitos importantes. O que é a biocompatibilidade? O termo biocompatibilidade, ele pressupõe que a aplicação clínica de um biomaterial não cause reações adversas, tóxicas ou carcinogênicas ao paciente. Ou seja, ele não pode ser rejeitado pelo paciente quando implantado esse biomaterial.
E aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem onde vocês conseguem ver que é o crescimento de células sobre a superfície para o interior de um biomaterial. Então, assim, como que você sabe se o seu biomaterial é tóxico ou não? Se ele é tóxico, se ele é citotóxico, você não vai ter o crescimento de células em cima dele, tá? Na superfície, você não vai ter essa proliferação. Então, para você implantar, para você inserir esse biomaterial no seu corpo, ele tem que ser biocompatível. Obviamente que são realizados milhares de testes antes de ser lançado no mercado. E aí tem uma norma, que é a ISO 10.993, que são princípios gerais, que é a avaliação da biocompatibilidade, a qual apresenta os princípios fundamentais que governam a avaliação biológica de biomateriais e dispositivos biomédicos. Essa é uma das normas mais atuais que eu peguei para vocês, e ela é dividida em 3 partes, que é a avaliação e teste dentro de um processo de gestão de risco, que ela oferece orientação na seleção dos testes, então você não vai inventar muito teste, né, na realidade. Você vai ter os testes corretos e orientados para você realizar em determinado biomaterial. Requisitos do bem-estar animal, que aborda as exigências relativas ao bem-estar animal, que foi o que eu falei para vocês sobre bioética, e guias de procedimentos de ensaios específicos, que é aliás, são divididos em 3 frentes, só que você tem de 1 a 20 tópicos, tá? Então, o primeiro e o segundo é relacionado a esses dois assuntos que eu falei para vocês, e do terceiro ao 20º, são guias de procedimentos de ensaios específicos. E a biofuncionalidade, o que é a biofuncionalidade? É a capacidade de desempenhar apropriadamente a função designada, tá? Então, não adianta você inserir um implante, por exemplo, um pino, que não vai... na verdade, vamos colocar outro implante. Implante de prótese total de quadril. Não adianta você inserir esse implante no seu corpo, sendo que ele não vai te dar a sustentabilidade que você precisa. Não vai resistir ao desgaste, ao impacto, enfim. Então, biofuncionalidade é isso. É como se você tivesse o seu osso ali trabalhando do jeitinho que precisa trabalhar, só que não é seu osso, é um biomaterial. Então, essa é a definição de biocompatibilidade. E quando biofuncionalidade. E quando eu falo dessas funcionalidades, o que são essas funcionalidades? São solicitações mecânicas, físicas, químicas e biológicas. Então, por exemplo, mecânicas, você tem que ter uma resistência à fadiga boa desse material, uma resistência à fratura legal também, atração, compressão, desgaste e uma dureza adequada. E quando eu falo de funcionalidade química e biológica, eu estou dizendo resistência à corrosão, fluidos biológicos e tecidos adjacentes. Resistência à corrosão para metais e resistência à degradação para polímeros, porque é a mesma coisa? Só que para metal a gente usa corrosão e para polímero a gente usa degradação, ou seja, o polímero degrada e o metal corrói. E aqui eu coloquei mais alguns exemplos para vocês de propriedades requeridas, por exemplo, a morfologia da superfície. Então, você tem que ter uma superfície adequada desse biomaterial para que tenha adesão com o tecido adjacente, tá? Resistência à esterilização, aqui nas propriedades químicas. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, quando eu comparo os 3 tipos de biomateriais. Você tem algumas formas de esterilizar os biomateriais antes de ir para o mercado, para os hospitais. O que mais? Porosidade, cor, transparência. Quando eu falo cor, transparência, por exemplo, uma prótese de joelho. Você não quer saber se vai ser colorida, se vai ser transparente, se vai ser branca, preta, você não quer saber. Mas, para uma lente de contato, ela tem que ser transparente, entendeu? Então, são algumas propriedades requeridas para esses tipos de biomateriais que dependem da sua aplicação. E aqui eu já falei tanto de prótese total de quadril que eu vou mostrar para vocês o que é. Aqui na figura à esquerda, a gente tem uma anatomia de um quadril normal, sem nenhum tipo de problema, tá? Então, você tem o fêmur,
tem a cabeça do fêmur, o acetábulo e a pelve. Quando você tem algum problema que chama osteoartrite, você tem essa degradação da cartilagem. Então, o que acontece? Quando você tem a condição normal, você tem aqui a cabeça do fêmur, o acetábulo, tá tudo bem, não tá tendo nenhum contato de osso com osso. Então, quando você tem um desgaste dessa cartilagem, você começa a ter o contato de osso com osso. Então, vocês concordam comigo que não tem essa lubrificação e que provavelmente a pessoa que tem esse problema de osteoartrite vai sentir dor e um incômodo? Vocês têm que concordar comigo. E aí, para isso, quando você perdeu essa função da cabeça do fêmur, o fêmur e o acetábulo, o que você faz? Você bota o implante, que é uma prótese total de quadril. Essa prótese total de quadril, ela é dividida em algumas partes. Aqui a gente tem a haste do fêmur, que ela é inserida no fêmur, realmente, a cabeça do fêmur, a camada plástica e o componente acetabular, tá? E aí você insere, faz um furinho ali no fêmur. Quando eu falei para vocês sobre morfologia, essa haste do fêmur, ela tem que ter ranhuras para que haja uma adesão e proliferação, crescimento celular em cima desse tecido, para que tenha uma ancoragem mecânica, tá? Então, não é simplesmente você colocar lá o teu implante e tá tudo bem, não é assim. Além dessa ancoragem mecânica que é dada pela morfologia do implante, são colocados cimentos ósseos, que eu vou falar também para vocês um pouquinho mais para frente, que é chamado de PMMA, que é um cimento ósseo polimérico. A gente também tem um cimento ósseo chamado de hidroxiapatita, tá? E aí, tá bom. Então, temos um problema na prótese no quadril, então você tem a substituição do fêmur, do acetábulo, por uma prótese total de quadril. Coloquei outro exemplo para vocês, que é uma prótese de disco cervical. Você tem um disco que é inserido entre as vértebras. Essa cirurgia, eu sei que ela é muito, não vou dizer assim, perigosa, mas assim, exige muito mais cuidados do que se você colocasse um pino na canela, por exemplo. Porque na canela, vamos dizer assim, você não tem movimentação, tua canela é reta e você não vai fazer assim. Só que nas vértebras, você tem movimento para um lado, para o outro, para frente, para trás. Então, o paciente tem que ficar imobilizado muito tempo até que ocorra essa calcificação. A calcificação é o quê? Nada mais é do que você ter a adesão dessa prótese com a tua coluna, tá? Então, como que tem que ser esse material? Como que tem que ser? Ele é muito duro, ele tem que ser flexível, ele tem que ser mole. Como que tem que ser? Ele tem que absorver impacto, certo? Porque a pessoa um dia vai ter uma vida normal, né, depois do período de recuperação. Então, ela vai correr, vai andar. Então, quando você pensa em um material que seja resistente ao impacto, você tem que pensar que a pessoa vai andar e vai ter aquele impacto na coluna. Então, quando a gente fala de biomaterial, você tem que pensar na aplicação e nas propriedades que esse material vai oferecer para determinado uso, tá? Então, nesse caso aqui, geralmente são utilizados discos de alumina, tá? Que é uma cerâmica. Aí você pensa, mas cerâmica é dura. Mas cerâmica não sei o que, não sei o que lá. Não, para esse caso aqui, ou também é utilizado polietileno. Polietileno é um polímero. Então, ele vai absorver também o impacto e tudo mais. Então, são utilizados esses dois tipos de material para esse tipo de prótese. Aqui na prótese total de fêmur, esqueci de comentar com vocês, a haste do fêmur, geralmente, a maior parte das vezes, ela é feita de material metálico, tá? A cabeça do fêmur e o componente acetabular, ele pode variar. Ou pode ser os dois de metal, tá? A cabeça e o componente acetabular de metal, ou os dois de cerâmica, ou a cabeça do fêmur de um material cerâmico e o componente acetabular metálico. Então, tem essas variáveis também.
Agora eu vou falar para vocês sobre as classificações dos biomateriais. A gente tem dois tipos principais, que são os sintéticos e os naturais. Os sintéticos são os metálicos, poliméricos e cerâmicos, que eu já falei tanto dessas classes, né, até agora aqui na apresentação, vocês já deviam estar sabendo já disso. E os naturais. Os naturais, o que eles são? Eles são divididos em três classes também, que são os autógenos, halógenos e xenógenos, tá? O que são biomateriais autógenos? É um material orgânico proveniente do próprio paciente. Então, você tira um pedacinho de osso de determinado... Geralmente aqui é na bacia, tá? Para fazer enxerto ósseo no maxilar, por exemplo. E aí, para você ter essa indução de formação óssea, e uma das vantagens é que você não vai ter rejeição, porque você está usando um osso do seu próprio corpo, tá? Até coloquei um exemplo para vocês no próximo slide, eu vou explicar melhor para vocês. A gente tem os halógenos também, que é um material orgânico proveniente da mesma espécie, ou seja, você pode doar um osso para mim. Só que o que pode acontecer? Pode ter algum tipo de rejeição ou até contaminação. Existe uma coisa que chama banco de ossos. Então, por exemplo, eu preciso fazer um implante no meu dente. E eu não quero tirar um pedaço de osso meu. Então, eu vou lá no banco de ossos, compro esse osso que seja compatível com o meu organismo, e aí eu faço insiro, né, esses ossos que são geralmente trituradinhos, vou mostrar para vocês mais para frente, e aí você faz o enxerto, tá? Então, tem esse tipo também. E também tem um tipo é um tipo que é o xenógeno, que é um material orgânico proveniente de outra espécie, geralmente de animais, né? Porque se é outra espécie, só pode ser de animal. Válvula cardíaca de porco, miocárdio bovino, e também osso para enxerto de implante dentário. Uma coisa que eu não sabia, eu descobri quando eu fui visitar o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, no Hospital das Clínicas. O pessoal recebe um monte de joelho de porco para treinar cirurgia de ligamento, porque o nosso joelho e o joelho do porco, eles são iguais. Então, quando o pessoal que está se formando em medicina e tudo mais, precisa treinar esse tipo de cirurgia, eles utilizam o joelho de porco. Curiosidade para vocês. E aqui que eu falei para vocês de biomaterial autógeno, então, essa cirurgia ela não é utilizada hoje em dia, tá? Mas não deixa de existir, e é um exemplo, né? Esse enxerto ósseo é retirado um pedacinho de osso da bacia, é triturado, e aí colocado como enxerto da mandíbula. Quando, por exemplo, se o paciente ele não tem condições de receber um implante ali na hora, assim, tem que furar, tem que fazer toda a preparação, né, da boca do paciente. Então, esse osso ele é triturado, é inserido, e aí ele tem uma aceitação, estimula o crescimento ósseo, e aí, então, o paciente pode receber esse implante, tá? Por que não é usado? Porque o paciente tem que passar por 2 intervenções cirúrgicas, ele vai ter que ir lá, ser internado, vai ter que pagar anestesista, só para tirar um pedacinho do osso da bacia. Então, para isso, são utilizados o quê? Os enxertos que são xenógenos ou sintéticos. Xenógenos são ossos bovinos trituradinhos, que são inseridos ali na cavidadezinha do dente, ou sintético, que eu dei uma pesquisada, que pode ser de PTFE, que é um polímero, ou então de hidroxapatita, que hidroxapatita é um fosfato de cálcio que tem a mesma composição do osso humano. Então, não vai ser nada que vai ser rejeitado, porque é algo que já tem no nosso corpo, tá? Então, agora vamos falar sobre essas classes de biomateriais que eu falei tanto, né? Vamos começar pelos metais, que eu coloquei alguns exemplos para vocês de biomateriais metálicos e onde eles podem ser encontrados, por exemplo, aqui no corpo humano, na figura à esquerda. A gente tem a prótese total de quadril,
temos implantes de joelho, implantes ali no braço, no ombro. A segunda foto aqui, você tem um implante de joelho, onde você tem a parte metálica. Essa parte branca, ela pode ser ou de um material cerâmico ou de um material polimérico, tá? Pinos de implante, aparelho ortodôntico é considerado um biomaterial metálico também. São aços que eles recuperam a forma, até eu esqueci o nome, mas é um aço de uma classificação tanto quanto diferente. Aqui mais exemplos para vocês, aqui os pinos que eu falei, né, quando você tem que promover a regeneração guiada de algum osso. Aqui embaixo também até das ranhuras que eu comentei com vocês, que os implantes têm que ter para que haja esse ancoramento mecânico do tecido e do implante. Outra coisa que eu vou comentar com vocês é o seguinte, a gente tem 3 tipos de interação do biomaterial, com 3 tipos de reações, né, interações do biomaterial com o nosso corpo, tá? Quando a gente fala de implante metálico, você pensa que ele não vai reagir com o seu corpo. Então, o que você tem que fazer? Vai reagir, ele não vai ter essa adesão, ele não vai gostar tanto do teu tecido quanto uma hidroxiapatita, que é encontrado já no nosso osso, que foi o exemplo que eu dei para vocês. Então, para isso, por exemplo, no meu trabalho de mestrado, eu trabalhei com aço inoxidável F139, que é bem parecido com 316L, tá? Se eu inserisse esse aço inoxidável no meu corpo, simplesmente inserisse, ele ia liberar um monte de níquel. E níquel, ele pode causar câncer quando liberado em alta quantidade no nosso corpo. Então, além disso, além dessa liberação de níquel, ele não teria uma adesão tão boa se eu não inserisse algum tipo de camada em cima desse aço. Então, no meu trabalho de mestrado, o que eu fiz? Eu desenvolvi uma camada de polímero condutor, que chama polipirrol, e em cima desse polipirrol, que ele promove a adesão entre o implante metálico e a hidroxiapatita, mas eu não usei hidroxiapatita. Eu usei um fosfato de estrôncio. Então, tudo que tinha de cálcio lá, que é um fosfato de cálcio, essa hidroxiapatita, tudo que tinha de cálcio eu tirei e coloquei estrôncio. Ele tem a mesma função do cálcio, tá? Nesse caso. Então, o que aconteceu? O polipirrol promoveu essa adesão entre o implante metálico e a hidroxiapatita. E aí, o que eu fiz? Eu estudei a corrosão em cima disso, desse bilayer. E aí eu descobri que realmente, quando a gente aumenta... Eu estava falando de metal, já comecei a falar do meu trabalho de mestrado, mas é importante isso. Conforme você aumenta a concentração de polipirrol nessa camada, você tem uma resistência à corrosão maior, tá? Eu não cheguei a fazer outros tipos de teste, tá? Eu só fiz teste de corrosão, não cheguei a fazer in vitro nem em vivo, mas a gente descobriu que ele resiste à corrosão, ou seja, dá para inserir no corpo humano. Assim espero um dia, né, gente? Vamos ver mais para frente como que vai ficar esse meu trabalho, que eu já terminei, mas quem sabe mais para frente. Bom, vamos lá. E aí, voltando aqui, por que utilizar um biomaterial metálico? Ele tem uma elevada resistência mecânica, ele tem uma boa resistência à corrosão, ele tem uma facilidade em esterilização, que eu comentei com vocês. Antes do material ele ser encaminhado para o hospital, ele vai passar por algum tipo de esterilização, certo? Então, você não vai tirar lá o biomaterial uma prótese da produção e simplesmente mandar, tá aí, hospital. Não, você tem que esterilizar. Então, a gente tem alguns tipos de esterilização. Tem um que é feito por radiação, outro eu acho que eu esqueci, tá, gente? Desculpa. Mas é algo relacionado a é como se fosse um solvente, tá? E também e outro tipo de esterilização por luz.
O metal, biomateriais metálicos, eles podem ser esterilizados por esses 3 tipos de esterilização. Por quê? Porque eles são mais resistentes. Então, quando você fala, eu preciso esterilizar um metal e um polímero. O polímero ele não vai poder ser esterilizado por radiação. Por quê? Porque você vai ter a degradação das cadeias poliméricas, ou seja, esse material ele vai perder as propriedades iniciais dele. Então, um biomaterial metálico ele tem mais opção de ser esterilizado, né? Pode ser por radiação, químico, ou então por luz. E essa é uma das vantagens de se utilizar esse tipo de material. Aí as limitações, você tem corrosão por atrito, dependendo da aplicação, então você vai ter um desgaste, vai ter a liberação de íons no organismo, que foi que eu falei sobre o níquel, né, um exemplo. Quando você tem altas liberações de níquel no organismo, você acaba... Não estou dizendo que 1 ano, 2 anos que você utilizar o seu implante, você vai ter câncer, não estou falando isso, mas eu estou dizendo que um uso prolongado, sem a troca da prótese, você pode ter sim algum problema. E ele tem um elevado módulo de elasticidade, por exemplo, ligas de inox e ligas de cobalto tem 200 gigapascal, só que, vejam bem, o módulo de elasticidade do osso é de 3 a 20. Por que isso é um problema? O implante ele vai acabar assumindo toda a carga e o osso não vai receber nenhum estímulo para manter sua massa. Então, vamos pensar assim, a pessoa está correndo lá, o implante ele vai receber toda a solicitação, e o osso vai ficar lá parado. O osso não vai crescer, não vai fazer nada, ele não vai ser utilizado. Então, o que acontece? Então, você acaba colocando muita força no implante e deixando o seu osso lá sem trabalhar. Então, acaba acontecendo a redução da densidade óssea e afrouxamento do implante, e aí temos um problema. Então, dependendo muito do tipo do local onde você vai implantar o seu biomaterial metálico, você tem que pensar muito nisso, né? Quais são as solicitações que vai ser recebida, se isso vai causar algum dano para o osso adjacente, e etc. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de tipos de liga metálica, que são ligas de aço inoxidável. Aí a gente tem o AESI 316L e outro da norma ISO 58321, que são esses 2 aços, F138 e F139. Eu trabalhei com F139. A gente também tem ligas de titânio. Lembrei aqui, memória de forma. Lembra que eu falei para vocês que os fiozinhos ortodônticos é um tipo de material com um nome um tanto diferente? Era memória de forma, lembrei, tá aqui. Quando a gente compara ligas de aço inoxidável e ligas de titânio para implante, as ligas de titânio, elas são um tanto quanto mais caras, só que tem um prazo muito maior no nosso corpo, tá? Então, elas têm uma resistência ao desgaste, à corrosão maior quando comparado com ligas de aço inoxidável. Por exemplo, se vocês forem no SUS, por conta de custo, eles vão colocar uma liga de aço inoxidável em vocês. Espero que vocês não precisem fazer nenhum tipo de intervenção. Mas se você for num hospital particular, você pode pagar mais para isso, para colocar uma liga de titânio, você vai ter, acho que mais ou menos 40 anos de vida útil desse implante no seu corpo, tá? Então, é um implante que você vai fazer uma vez, você não vai ter que se preocupar. E agora, vamos falar um pouquinho sobre biomateriais poliméricos. Eu coloquei o exemplo aqui para vocês, de prótese de silicone, as lentes, as seringas, e aqui o corpo humano, tudo onde você pode utilizar material polimérico. Bastante coisa, né? Quando você utiliza biomateriais poliméricos, você tem um menor custo devido à matéria-prima, que é mais barata. Você tem uma fácil produção, então você pode produzir em forma de filmes. Quando eu falei, agora lembrando lá do meu trabalho de mestrado,
filme, eu produzi filmes de polímero na superfície do aço. Então, você pode produzir filmes, partículas, fios, etc. Ele pode ser flexível ou rígido. Quando eu falo flexível ou rígido, o que eu quero dizer para vocês? Eu não sei, acho que provavelmente tem um pessoal que não é tão da área de materiais. Flexível, vamos lá, pensa em poliuretano, que é espuma. Espuma. Não espuma de detergente, espuma mesmo, de estofado. E rígido, vamos pensar num PVC. Então, você consegue produzir esses dois tipos de polímeros, esses dois tipos de propriedades, com uma maior facilidade, né, e um menor custo também. Baixa resistência à degradação, que pode ser algo viável ou não. Por quê? Por que é viável? Por que não? Mas eu quero alguma coisa que degrade em mim? Não quero. Não, gente. Às vezes você quer. Por exemplo, existe um tipo de medicamento que eles são chamados de nanocarreadores ou então de drug delivery. Você tem uma capa polimérica que é de PLLA que você injeta o fármaco lá. E aí, você toma ou então é colocado pela veia mesmo. E aí, se essa película, né, o que envolve o fármaco, ela vai se degradar e o fármaco vai se espalhar pela sua corrente sanguínea. Então, por isso que eu falo, é viável ou não, depende da aplicação, tá? Cada polímero pode apresentar propriedades particulares que irão direcioná-los a uma aplicação específica, que foi exatamente o que eu falei para vocês. Eu coloquei um exemplo para vocês do PVC, que é um dos mais utilizados para dispositivos médicos, tem alta transparência e fácil esterilização. Lembra que eu falei para vocês lá no começo, que aí que eu falei, características físicas podem ser transparentes ou não. É nisso que eu queria falar para vocês. Às vezes você precisa de algo transparente, outras vezes não importa, né? Então, aqui eu coloquei exemplo para vocês de bolsinhas de sangue ou de soro, e aquele inalador também. Aí eu coloquei também o exemplo do PMMA. Vou contar uma história para vocês sobre o PMMA. E vou falar de novo da prótese total de quadril, que eu adoro falar disso. Quando você insere a tua prótese total de quadril, além das ranhuras, você tem que ter algo que promova a adesão total entre a sua prótese e o tecido, certo? Então, o que eu faço? Preciso de um cimento. Ele pode ser hidroxapatita, que eu vou falar novamente, que é algo que a gente já tem no nosso corpo, que é super biocompatível, ou então você pode utilizar o PMMA, tá? Ele tem um baixo custo, tem uma boa biocompatibilidade, porém, a polimerização dele é in situ. Polimerização o quê? É uma reação, tá? Uma reação que você vai ter ali in situ. Só que essa polimerização in situ, ela libera calor. E o que acontece? Se não controlada, com o calor, o que acontece? Necrosa os tecidos adjacentes. Então, PMMA é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Se usado de maneira consciente, em condições ok, beleza, utiliza PMMA. Mas uma coisa que deve se atentar é isso, que a polimerização in situ libera calor. Então, você pode ter algum problema com os tecidos adjacentes. E provavelmente vocês já devem ter ouvido sobre vários casos que a galera faz preenchimento, perna, glúteo, enfim, e dá aquele problemão, né? Geralmente é PMMA que é injetado. Por ser mais barato, lógico, né? Quem faz esse tipo de procedimento provavelmente não deve ter grandes estudos, né? Só pensa no dinheiro. Mas é super perigoso, porque por mais que ele seja biocompatível, ele tem essa característica da polimerização ser in situ e ter esse aquecimento no local. E
E aí também temos o polietileno, que ele tem uma baixa taxa de desgaste, não absorvível, ele é utilizado em scaffolds, e ele também não causa nenhuma alergia. Scaffolds é como se fosse uma redinha que você, por exemplo, o pessoal que precisa, né, fazer alguma cirurgia na cabeça, geralmente colocada essa redinha para que tenha a proliferação celular e você consiga constituir novamente o tecido, tá? Aí aqui uma prótese total, uma prótese de joelho, você tem a parte metálica e você também tem uma parte de polietileno, essa parte branquinha, né? Eu falei para vocês, ela pode ser de polietileno ou pode ser composta também por alumina, que é uma cerâmica, tá? E também ali, de novo, novamente, a prótese total de quadril, você tem a cabeça metálica, o polietileno, que agiria como se fosse a cartilagem. Lembra que eu mostrei para você que lá no comecinho da apresentação, você tem a cabeça metálica, tem uma partezinha assim, que estava lá plástica, né? Camada plástica, e aí você tem o acetábulo. Então, o polietileno, ele funcionaria como se fosse a nossa cartilagem, né? Nesse exemplo. Mas também pode ser utilizado um conjunto todo de cerâmica. Então, o acetábulo, essa camada e a cabeça que está aqui metálica, poderia ser feito todo de cerâmica também. E aqui vamos para o último tipo de biomaterial, que são os biomateriais cerâmicos. Mais uma vez, aqui tem a cabeça do fêmur, tem a prótese de joelho aqui na imagem à esquerda. Temos as lentes de contato de dente e também temos dentes de porcelana, são feitos com cerâmica. Perdão. Essa imagem bem feia, né, de um joelho aberto, também tem isso. Então, você tem a região metálica e aquela partezinha branquinha ali é de alumina. Vamos lá. Biomateriais cerâmicos, ele tem uma boa estabilidade dimensional, tem uma alta resistência ao desgaste e compressão, tem uma alta dureza, porém uma alta dureza sempre vai gerar uma maior fragilidade, então você não pode utilizar em determinadas aplicações, e também tem alta suscetibilidade à fratura. E aí eu coloquei o exemplo para vocês do fosfato de cálcio, que é utilizado na substituição de tecidos ósseos e favorece a interação tecido-material. A hidroxapatita é como se fosse uma modificação desse fosfato de cálcio, tá? Então, como eu já falei 1000 vezes para vocês, a hidroxapatita ela vai promover a adesão entre o implante e o tecido adjacente. Além, o que eu coloquei aqui para vocês, a gente tem, vamos dizer assim, uma classe mais funcional, que são o acetábulo, a prótese de joelho, e também tem essa parte do fosfato de cálcio, que são os cimentos ósseos. Separei dessa maneira para falar de cerâmicas para vocês. Bom, gente, terminei essa parte não acabou ainda, essa parte das classificações dos biomateriais. Agora eu vou falar para vocês como que esses biomateriais, eles são aceitos pelo nosso corpo. Que são 3 tipos. Ele pode ser bioinerte, ou seja, tem ausência de interação com o organismo, que aí você tem um encapsulamento fibroso. Eu acho que vocês já ouviram falar disso alguma vez na vida de vocês, esse encapsulamento fibroso. É quando você pensa que o implante está aqui, ele forma uma capa fibrosa, tá? E falar que não há interação com o organismo é mentira, porque você tem interação com o organismo. Seja com esse encapsulamento fibroso, é que a classificação se chama, é dada como bioinerte, então você imagina algo inerte, mas ele não é inerte, tá? Não é só o nome. E, de qualquer forma, aqui a gente tem metal. O metal, ele vai, sim, interagir com o seu corpo por meio de corrosão, tá? Zircônia, alumínio e polietileno. Então, a gente tem essa primeira classificação de resposta do organismo, que é o bioinerte, que é onde você tem encapsulamento fibroso. Aí a gente tem o bioreabsorvível, que é a incorporação do implante pelo tecido hospedeiro, de solução físico-química, e são mais encontrados em implantes temporários,
Ou seja, lembra quando eu falei para vocês lá do polímero, que ele degrada com mais facilidade? Eu falei, mas ele é viável ou não? Depende. Se for para ser um implante biorreabsorvível, essa degradação é viável sim. E a gente também tem a classificação bioativa, que é a formação de um novo tecido na interface tecido-implante. Que aí você tem a estimulação do crescimento do tecido. Que aí, como exemplo, a gente tem a hidroxipatita, que eu já expliquei para vocês também como que ela age, como que ela atua quando se trata de implantes. Então, são essas 3 classificações. Perdão, vou tomar até uma aguinha aqui. E aí, vamos para os testes biológicos, que eu acredito que vocês tenham ouvido bastante quando fala da vacina, do corona e tudo mais. Como que funciona? Primeiro, você tem um teste in vitro, tá? Pensando na vacina também, todo mundo está sonhando com essa vacina. Pensando na vacina e nos implantes, né, nos biomateriais, que é quando você expõe esse material a uma cultura de célula. E aí você faz uma análise da capacidade citotóxica, ou seja, você vai colocar lá, vamos pensar, um pedacinho de aço inoxidável e você verifica se você teve uma proliferação celular ou não, tá? Se você não teve proliferação celular é porque o seu biomaterial é tóxico, tá? E aí, teste com o tipo celular que estará em contato com o implante, ou seja, vou falar do meu implante total de quadril. Se você pega o material da haste, que estará em contato com o fêmur, pega essas células do fêmur e deixa os dois em contato para ver o que acontece, se tem proliferação ou não celular. Passando desse teste in vitro, a gente vai para o teste in vivo, que geralmente são feitos em animais. Então, pode ser porquinho, cachorro, que mais? Que ratos, né? Que é mais comum. Então, você tem interação mútua e simultânea de vários tipos de célula com o implante. Então, tá lá implantadinho no animal. E esses animais, eles são estudados durante 12 semanas de teste, tá? E depois eles são sacrificados. Dependendo do tipo de teste, o implante é retirado para ser analisado, né? Se você teve encapsulamento, quanto de tecido que foi aderido, né, ao implante. E aí entra o que eu falei para vocês lá no início, lembra? Da bioética. Que você não pode simplesmente inventar, pegar 100 ratos e matar esses 100 ratos, porque é o que é o final, né? Os bichinhos vão morrer. Então, você não pode simplesmente inventar de pegar 100 animais e inserir esse fármaco ou implante, ou seja lá o que for, porque você acha que é isso. Não, você tem a bioética, você tem que ter um delineamento experimental do seu teste, e aí você vai ter a quantidade certinha dos animais que podem ser utilizados, tá? E aí, finalmente, temos os testes clínicos, que vocês também devem estar ouvindo bastante, né? A vacina já foi para análise clínica, para os testes clínicos. O que é isso? São testes em humanos, com condições de saúde e idades similares. E aí, no caso, né, do implante, a implantação a longo prazo. E aí você tem a análise do explant. O que é esse explant? É o implante tirado. Você tira o implante e você analisa também como que ficou, né, depois de determinado tempo dentro do organismo humano, tá? Se corroeu, o que liberou, o que não liberou. E aí, depois da análise desse explant, você tem a aprovação, estou falando agora de uma cadeia de aprovação de um biomaterial. Então, primeiro, você desenvolveu lá o seu biomaterial. Eu inventei uma liga metálica. Beleza, a funcionalidade dela vai ser isso, vai ser aplicada para isso, vai substituir a funcionalidade de um quadril. Nossa, eu consigo pensar nesse exemplo sempre. Aí você tem o design, você já tem tudo certinho. Então tá bom, vamos ver.
Aí você faz primeiro esse teste in vitro, depois vai para o in vivo, no animal, e depois você vai para o teste clínico, tá? Então, pensando nessa cadeia de aprovação de um biomaterial, tem que passar por todas essas etapas. E aqui eu falei para vocês, né, como que eu sei se esse biomaterial, ele está ok ou não está num teste in vitro. Aqui eu coloquei alguns exemplos de proliferação celular, tá? Então, aqui nesse primeiro exemplo do CT-, tem 48 horas, 120 horas e 240 horas. A gente consegue ver que tem uma proliferação celular, né? Então, tem mais célula do que na primeira condição ali em 48 horas. Então, beleza, esse implante está ok, esse material está ok, não teve morte celular. Enquanto no CT+, você tem morte celular. Então, quando você analisa aquele quadro ali B3, você não tem nada de célula praticamente. Então, você inseriu aquele material em contato com uma cultura de célula, e essas células morreram. Isso vale também apenas para esse, né, o CT+, foi o único que teve morte celular, enquanto as outras condições, aqui, ó, no CN, teve uma super produção celular, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é essa diferença entre quando você tem um biomaterial que é citotóxico e outro que não é citotóxico, tá bom? E aqui, testes biológicos em vivo, eu coloquei um exemplo para vocês de implante dentário de uma liga de titânio, alumínio, nióbio, recoberto por hidroxilpatita, testado em cães. Então, aqui tem a boquinha do cachorrinho, onde você teve implante dentário. Gente, resumindo, tudo que eu falei para vocês até agora, numa cadeia de desenvolvimento de um biomaterial, tá? Independente da sua classificação, se é metal, se é polímero ou se é cerâmica, tá? Você tem a identificação da necessidade, que pode ser tratar uma condição, substituir um órgão, ou então por cosmética. Até falei para vocês de preenchimento labial, nananã. Aí você tem um desenvolvimento do dispositivo. Aí você tem a síntese do material. Aí depois disso, você tem o teste do material, que são propriedades mecânicas, toxicologia, biorreação ao material, interação com proteínas, ativação de células, reação do tecido e bioestabilidade mecânica e química. Após fazer isso, você tem a fabricação desse biomaterial, tá? Aí você tem a esterilização e embalagem, que eu já falei para vocês como que funciona. E aí você tem o teste desse dispositivo, que é a toxicologia, biointeração in vitro e testes em animais. Beleza. Aí depois do teste em animais, você tem as questões regulatórias, errei. Que aí entra também as normas, leis lá do direito que eu falei para vocês, que também tem uma grande função, né, quando a gente fala de biomaterial, que é a pré-aprovação no mercado, estudo clínico limitado, testes clínicos e monitoramento a longo prazo. Aí você tem esse uso clínico, que eu falei para vocês, e aí você tem a análise do explant, tá? Que é o registro, o exame, teste para entender a falha, etc. Falha se tiver alguma falha, tá? Mas para você entender como que o seu material está depois de determinado tempo em contato com fluidos biológicos, tá? Quanto tempo vocês acham que... Eu nem tô vendo o chat, vocês também não estão falando comigo, mas pensem aí, quanto tempo vocês acham que isso leva? 1 ano, 2, 3 meses? Gente, leva 6 anos, mais ou menos, até a Anvisa liberar para ser utilizado no mercado. Então, é um trabalho bem, né, maçante. É muito tempo até você conseguir ter toda essa aprovação e provar que o teu material realmente pode promover a funcionalidade, ele é biocompatível, você não vai ter nenhum problema mais para frente. Isso serve para fármacos também, tá? E aí, gente, já estou acabando. Vamos para pesquisas recentes, que eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui.
Eu coloquei algumas coisinhas para falar para vocês sobre engenharia de tecidos. Hoje, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar em impressão 3D. Então, você consegue imprimir, sim, um coração. Consegue imprimir com os diâmetros das veias e tudo mais. Então, você tem um desenho no CAD, você desenha o seu coraçãozinho, e aí bota para imprimir na sua impressora 3D. Beleza, vou dar outro exemplo agora. Aqui você tem, o exemplo à esquerda, você tem um molde em forma de bexiga recoberto por células de bexiga humana em solução de crescimento. Então, você tem um moldezinho lá na forma da sua bexiga, dentro de logicamente, você iniciou com poucas células, elas foram crescendo ali e formam uma bexiga. E aí elas estão sendo alimentadas, essas células estão vivas. Qual que é o maior desafio da engenharia de tecidos? É você dar funcionalidade para esses órgãos. Como que esse coração vai bombear sangue? Como que essa bexiga vai exercer a função dela? Então, quando a gente fala de engenharia de tecidos, logicamente, né, não sei, não é fácil, mas assim, é fácil você obter o produto, mas é difícil você funcionalizar ele. Então, esse é o maior desafio para a engenharia de tecidos, tá? E aí, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas... Na realidade, não são tratamentos alternativos de câncer. Eles são que devem ser utilizados em conjunto com uma rádio ou então uma químio, tá? Mas para vocês entenderem como que isso atua, eu vou explicar para vocês como que é um tecido normal e como que é um tecido que tem algum tumor. Um tecido normal, ele não tem fenestrações. O que são fenestrações? São esses... são espaçamentos entre uma... Não é tecido. Aqui, ó, que eu coloquei para vocês, esses bloquinhos. Esqueci o termo para falar para vocês, mas aí você não tem nenhum espaçamento, tá? Um tecido sadio, ele tem... Não, nenhum espaçamento não, você tem pouco espaçamento. Tem de 5 a 10 nanômetros. Então, você tem pouco ou nenhuma penetração de nanopartículas. Agora, a gente vai pensar no mundo nano, tá? E um tecido tumoral, ele tem esses espaçamentos de 100 a 780 nanômetros. Então, você pode ter a penetração de nanopartículas. Lembrem-se disso, tá? Dessas fenestrações... E que um tecido normal não tem fenestrações tão grandes, enquanto um tecido tumoral tem, beleza? Aí, gente, lembrando disso, vamos lá. O que a gente pode pensar? Que nanopartículas têm sido desenvolvidas. Lembra do PLLA, do PGA que eu falei para vocês? Que esse tipo de material, ele pode ou não ser metabolizado pelo organismo, e aí ele tem a degradação, que é um polímero, tá? O que eu posso fazer? Eu posso pegar uma nanopartícula de PLLA, inserir um fármaco, tá? Para câncer. Beleza, tudo bem, coloquei meu fármaco lá, nananã. Só que o que acontece? Tecidos que têm câncer, geralmente tem um tipo de proteína diferente que não é encontrada em tecidos sadios. Então, o que eu posso fazer? Eu posso funcionalizar a superfície dessa nanopartícula com essas proteínas. Então, beleza. Tá lá, meu fármaco tá passeando nas minhas correntes sanguíneas. Aí ele falou, poxa, uma proteína que eu conheço. Aí ele vai lá e se junta com essa proteína. E nessa que ele se junta com essa proteína, já entra ali naquela fenestração, tá? Então, ele se liga à proteína e descarrega o fármaco apenas no tecido canceroso. Ele vai poupar o tecido sadio, nesse caso. E aí eu coloquei um exemplo para vocês para ficar mais bonitinho, tá? Isso é chamado de nanocarreadores ou drug delivery, tá? Então, aqui à direita, quando você vê o vaso sanguíneo, você tem um tecido sadio, que as fenestrações são pequenininhas, enquanto aqui onde você tem esse tumorzão, você tem fenestrações maiores. Então, ali está a minha nanopartícula andando na minha veia, ele falou, nossa, uma proteína. E aí ele entra ali naquela fenestração, ele se liga com a outra proteína e descarrega o fármaco exatamente no tecido do tumor, tá? Isso é utilizado.
E aí a gente, lembrando, tá, disso aí que eu falei de funcionalização da superfície da nanopartícula, do câncer, da fenestração, agora eu vou falar de um tratamento alternativo para o câncer, que é chamado de hipertermia, tá? Você tem uma nanopartícula magnética agora. Eu só estou colocando mais coisas para vocês pensarem. Agora você tem uma nanopartícula magnética com esse fluido magnético. E aí, pensem nessa nanopartícula magnética agora, andando ali na sua veia, e aí encontrou o tecido com câncer e lá ficou. O que acontece? É gerado um campo magnético alternado na pessoa ou no rato, né? No caso aqui no ratinho. E quando você tem quando você tem a inserção desse campo magnético, o que vai acontecer? Essas nanopartículas elas vão começar a vibrar, certo? E que vibração gera? Calor. Gera calor. E aí você tem uma elevação da temperatura de 41 a 46 graus. E essa temperatura, ela consegue necrosar o tecido, tá? Então, vamos pensar. Eu tô ali com as minhas nanopartículas magnéticas ligadinhas com as proteínas do tumor. Aí eu tenho um campo magnético, começa a aquecer, aquecer, aquecer. Então, eu tenho a necrose apenas do tecido canceroso. Eu não tenho a necrose dos tecidos sadios, nesse caso. Esse é um estudo, acho que quando que eu peguei isso? Era no começo do ano, tá? Eu comecei a ver sobre isso. Eu fiz até alguns trabalhos relacionados à hipertermia. Tem outros tipos de tratamentos alternativos, mas lembrando que são coisas que estão em desenvolvimento ainda e que não descartam o uso de uma químio e de uma radioterapia, tá bom? E aqui eu coloquei um exemplo de um ratinho, que a gente tem na primeira coluna um câncer, um tumorzinho que não foi tratado, e aí depois você tem a core shell nanoparticle, que é uma core shell, é uma nanopartícula magnética, você tem uma diferenciação entre o núcleo e a superfície, mas é o mesmo conceito do que eu falei para vocês até agora, tá? E aí, após 18 dias de tratamento, o câncer, o tumorzinho praticamente sumiu. E aí a gente tem mais duas comparações entre dois fármacos, que é o Feridex e o Doxorubicin, tá? Eu coloquei mais para vocês verem uma comparação entre algo que não foi controlado e algo que foi tratado com essas nanopartículas magnéticas. Bom, gente, acho que eu já falei demais. Gostaria de agradecer a todos que participaram dessa palestra, professores, alunos, amigos, muito obrigada. Aqui eu deixei meus 2 e-mails, tá, da Fundação e da UFABC. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente não conseguir conversar aqui agora, vocês podem mandar por e-mail, que eu respondo com o maior prazer, tá? E muito obrigada, gente. Camila, muito obrigada pela sua palestra. Tem um pessoal que fez 2 perguntas aqui para você, né? Se você quiser até fechar a sua apresentação, acho que dá até para você ver aqui o chat, ó. Fechei, né? Agora sim, ó. Vê se você consegue ver o chat aqui, ó. Marcelo Coelho perguntou assim: apesar de estar bem avançado o estudo em biomateriais, as próteses têm custos elevados ainda. Qual a parte que seria mais relevante referente a custos para a fabricação? Ou seja, tratamentos no material, moldes, ou até mesmo o tipo de material, etc. Você tem uma redução de custo com o material, tá? Porque se você for pensar na fabricação de uma prótese, você não vai ter muita diferença em relação a molde, porque é aquilo. Eu vou falar de novo da minha prótese total de quadril. Você tem a produção, a fabricação daquela haste metálica. É aquele molde, é aquele design. É muito difícil você pensar em algo inovador em relação a isso. Então, o que pode ser barateado é o material mesmo. Então, foi até que eu até comentei durante a palestra. Você tem o aço inoxidável que pode ser utilizado, como você também tem uma liga de titânio. A liga de titânio ela é mais cara, mas ela vai ter uma vida útil um tanto quanto maior,
respondi sua pergunta? Eu não sei se o Marcelo está aí ainda. Bom, o Gabriel Simas de Ataíde, ele perguntou o seguinte: se o tratamento de hipertemia, for realizado num tecido que estiver dentro do organismo próximo a um órgão, pode causar alguma lesão ou algo do tipo? Quando você tem um tecido adjacente ao tecido canceroso, você pode ter sim alguma necrose, mas assim, vamos comparar um tecido, tem um tecido aqui que é canceroso e aqui é sadio. Então, você vai ter uma pequena parte do tecido adjacente ao tecido canceroso que vai ser danificado, enquanto você tem a manutenção da saúde, vamos dizer assim, de outros tecidos pertinho, mas assim, quando é muito próximo ao tumor, você vai ter algum probleminha, assim, você vai ter a necrose, mas quando se trata de tecidos um tanto quanto mais distantes, você vai manter a saúde dele. Legal. Ó, o professor Odair Fulaneto, nosso colega, né? Ele perguntou assim: professora Camila, se não me engano, você disse que o aço inox libera níquel. O implante de liga à base de titânio libera algum metal para o corpo humano? Então, foi o que eu comentei, nada nunca é inerte no nosso organismo. Então, dependendo da composição da liga de titânio, você vai ter alguma liberação algum dia no teu corpo. Agora, se tiver níquel, se tiver níquel nessa liga de titânio, eu acho um tanto quanto difícil, porque geralmente a gente tem titânio e alumínio vanádio para uso de biomateriais, então você não vai ter uma quantidade enorme de níquel. Agora, para o aço inox, você tem uma quantidade um pouco maior de níquel, mas qualquer coisa que você inserir, tanto implante metálico, polimérico, cerâmico, vai ter alguma liberação do seu corpo. É impossível ele ficar ali inerte a vida inteira. Bom, aí elogios. Obrigada, gente. Muitos elogios, né? E um comentário, né? Bom, tem uma pergunta também do Rosen Imóveis, deve estar uma conta jurídica aqui, né? Falou assim, ó, queria saber se o Brasil é um país que investe muito em pesquisas nessa área, né? Qual é o país que mais investe nessa área? Você tem ideia? Olha, qual país que mais investe, eu não sei, mas eu vejo bastante pesquisa na área de biomateriais. Inclusive, na Federal da ABC, a gente tem uma equipe muito boa que trabalha com biomateriais. Biovidros. Tem uma pesquisa muito legal de biovidros. Inclusive, tem uma pesquisa recente de um colega meu que ele está trabalhando com hipertermia. Então, agora, uma coisa que eu respondo por experiência, pessoas que eu convivo, na Federal, a gente tem bastante pesquisa em relação a biomateriais, bastante mesmo. Agora, qual que é o país que mais investe, eu não sei te responder. Desculpa. Olha, Camila, dentre vários, tá só elogios, né? Eu também quero agradecer, também comentar, né? Que assim a gente fica duplamente feliz, né? De ver uma ex-aluna nossa, né? Caminhando na vida, né? Com tanta expertise nova, né? Você ter aceitado o nosso convite de participar aqui da Semana de Engenharia, né? E assim, um outro comentário também, Camila, eu queria só você colocar para o pessoal, porque aqui tem vários alunos ainda. Porque, assim, a gente está falando, não é uma palestra de medicina, né, gente? Nós estamos falando de uma palestra de engenharia de materiais. Então, só terminar a palestra, a Camila fala um pouco sobre isso, né? A Camila, ela trabalha com isso e ela trabalha também com a produção de aços para a indústria automobilística, gente. Não é, Camila? Eu vejo pelos trabalhos que ela orienta, então a pessoa tem essa versatilidade, né? Então, eu queria que você passasse um pouco para os alunos, né? O que o engenheiro de materiais faz nesse ramo tão amplo, né? Engenheiro de materiais formado na fundação, né, gente? Sim. Gente, engenheiro de materiais faz tudo. Faz tudo. Qualquer lugar que você se enfiar, você vai fazer tudo, você vai entender tudo. Isso eu não estou falando que eu sou essa bichona, mas assim, você consegue trabalhar em muitas áreas, tá? Muitas áreas mesmo. Eu trabalhei na indústria de autopeças por um bocado de tempo, trabalhei na CBC, que é de cartuchos de arma,
Então, eu tive essa vivência na indústria, como engenheira de materiais já formada, e aí no meio acadêmico também, você consegue relacionar o meio acadêmico com a indústria. Tanto é que eu oriento um trabalho hoje acho melhor não falar a empresa, mas de uma aluna de materiais que são peças sinterizadas. E assim, eu trabalhei com sinterizado na minha época de PEN, né? Tudo bem que eu fiquei mais na teoria do que com tive a mão na massa, mas assim, eu aprendi muito. Então, isso que eu aprendi lá no começo do meu mestrado, eu estou utilizando hoje com minha aluna. E assim, na realidade, ela faz iniciação científica comigo e o TCC, tá? Então, é muito gratificante, inclusive, os alunos me procurarem para eu orientar TCC. E eu não só oriento TCC de materiais, eu comecei a orientar também de computação. Acaba sendo um desafio maior, né? Porque não é bem a minha área, mas estou aprendendo bastante com eles, com os alunos. E, como eu disse no início da palestra, a minha vontade de estar no meio acadêmico surgiu aí na fundação. Todos os professores que me deram aula, assim, foram excelentes, e eu só tenho a agradecer o quanto eles influenciaram nas minhas escolhas, sabe? Tanto trabalhar na indústria quanto no meio acadêmico. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, viu, gente, meus professores. Obrigada. E em relação à engenharia de materiais, assim, eu sou apaixonada pelo que eu estudei, pelo que eu estudo, pelo que eu faço, assim, eu falo com muito amor, de verdade, e um trabalho, ele não é um trabalho quando você faz com muito amor e vontade, né? E eu considero tudo isso como eu amo, gente, dar aula, eu gosto de pesquisar, eu gosto de estar em contato com o pessoal de indústria. Inclusive, a gente consegue bastante parceria com produtor de aço, né? Produtor de aço, parece que está produzindo de boi, né? Tô brincando. Produtor não, indústria de aço. A gente acaba tendo uma parceria, né? Fazendo networking com o pessoal, e assim vai indo. A fundação forma engenheiro para o mundo. Não é engenheiro para ficar sentado na cadeira, não. Ele vai lá e, resolve. Que ótimo. Você que é pessoa empolgada, gente. Por isso que eu toquei no assunto, que eu sei que eu tô empolgada. Então, tá bom, gente. Bom, pessoal, amiga, eu vou te agradecer, então. A gente já até estourou o tempo, né? Nem vi o tempo passar. E acho que amanhã que você vai dar a mesma palestra de manhã, se não me engano. É na sexta, professora. Na sexta? Tá, isso mesmo. Na sexta-feira vai ter essa mesma palestra de manhã, viu, gente? Bom, então é isso. Quero te agradecer novamente, agradecer a presença de todo mundo, né? Pessoal que né, já preencheu a lista de presença aí, eu coloquei o link aqui, posso colocar novamente. E é isso. Até amanhã, pessoal. Agradeço todo mundo. Camila, muito obrigada, viu? Obrigada a você, professora. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.